Senhor, não seja Ele, mas o Senhor, Deus, conduzindo a vida deles, Senhor. Abra nosso entendimento, Senhor, dá-nos sabedoria para entender a Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz para nossas vidas, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, coloque, Senhor, neste lugar, nesta noite, Senhor, anjos e guerreiros, com espadas embaiadas, Senhor. Não permita que nada venha tirar nossa atenção, Senhor, em nome de Jesus. Mas que a Tua palavra venha ser ministrada com autoridade através do Rock, Senhor, neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, cumpra o Teu querer, a Tua vontade em nossas vidas, através da Tua palavra. Usa a vida do Teu servo, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Cubra ele com o Teu sangue, Senhor, em nome de Jesus. Toda ferramenta preparada para a vida dele já caiu por terra, em nome de Jesus. E que o Senhor seja, Deus, sobre a vida dele. Sei que ele seja a boca de Deus nesse lugar, essa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe o nome do Robson, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, igreja. Boa noite. Que responsabilidade boa de poder estar aqui. Toda vez que a pastora abre assim um convite para poder trazer uma palavra, para poder abrir um culto, dá aquele friozinho na barriga, mas também depois dá algo bom assim, porque ainda ontem eu estava sentado na cadeira. Ainda ontem eu estava apenas esquentando ali, achando que eu era crente. Mas hoje, pela misericórdia dele, irmãos, eu tenho buscado, tenho orado, eu e minha casa, minha família, minha esposa, meus filhos, e a gente tem vivido algo diferente. Hoje, aos 43 anos, eu acho que eu entendi. Irmãos. Eu vou ler a palavra para os irmãos já estão de pé há muito tempo, né? Só para. Em Gênesis 25. Eu ia ler no 23, mas vamos ler a partir do 21. Então vai ser do 21 até o 23. Amém? Gênesis. Primeira palavra da Bíblia. Gênesis 25, capítulo 21 ao 23. Vai falar assim: Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu o pedido de Isaac, e Rebeca, sua mulher, engravidou. 22. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. 23. Então o Senhor revelou: 2 nações estão representadas em teu ventre. Já desde tuas entranhas 2 povos buscam a separação, e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. É aqui, irmãos. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, viemos nos reunir como o corpo de Cristo nessa casa, nessa igreja, Pai amado, para adorar o Teu nome em louvor, adorar através da Tua palavra, adorar com nossas forças, Pai, porque nós bem sabemos que muitos, Pai, gostariam de estar aqui nessa noite e não podem estar, às vezes por um problema de saúde, por uma enfermidade, por outros problemas, Pai amado, que só o Senhor sonda do coração. Mas eu creio, Pai amado, que assim como o Senhor vem falando comigo por esses dias, Pai, o Senhor vai falar o coração de cada um nessa noite, Pai, do mais novo ao mais velho, Pai. Não permita, Senhor, que eles se distraia, que eles venham, que venham aqueles pensamentos lá de fora, porque esse é o momento que estamos preparando para Ti, já nos preparamos para Ti. Que em nome de Jesus, humildemente, Pai amado, venhamos te pedir, Pai amado, nessa noite. A Tua presença é
nesse lugar, Pai. E vamos aproveitar, Pai amado, cada tempo, cada segundo e cada minuto da tua casa. Assim nós oramos, Pai amado, como igreja e te agradecemos. Amém. Pode se assentar, igreja. Irmãos, acho que 12 anos, 11 anos atrás, um pouquinho menos ou um pouquinho mais, não me recordo muito, eu tive um encontro com o Senhor. E porque antigamente eu só ouvia falar da palavra de Deus, mas eu nunca vivi, eu nunca senti. Sabia que Deus existia, mas não sabia como que Ele trabalhava, como que Ele atuava nas nossas vidas. E através da minha esposa a gente começou a vir buscar ao Senhor. E aí eu fiz uma pergunta para o Senhor e Ele me revelou através da boca do pastor Roberto na época. E aí eu comecei a falar assim: rapaz, Deus é real, Deus existe mesmo, Deus é vivo. Nossa, Deus existe, olha que legal. Aí eu comecei a orar e aí entrei de cabeça, né, nessa coisa de igreja, de servir a Deus. E assim comecei a buscar o Senhor nas madrugadas, buscando o Senhor, buscando, orando. Começou a oração com 5 minutos, depois foi aumentando para 10, meia hora, 1 hora. Depois já teve dias que eu falei: Senhor, agora eu quero descansar um pouco, vou trabalhar daqui a pouco. Porque o Senhor falava muito comigo, falava no meu coração. E eu lembro que nas minhas orações eu falava assim: Senhor, eu quero te servir, eu quero ser usado na tua casa, eu quero poder fazer um pouco do que, sabe, demonstrar um pouco do que o Senhor faz por mim, pela minha família. Eu era muito próspero financeiramente, assim, com uma empresa que eu trabalhava e a gente não faltava nada em casa. Eu quero dividir um pouco disso. Mas, irmãos, eu achei que eu ia orar naquela época e as coisas já iam acontecer. Eu já ia servir ao Senhor, eu já ia estar tudo certo, está tudo ok, tudo bem, mas não foi assim, irmãos. Eu passei por muitas coisas que eu falei: poxa, mas por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso? Vocês vão entender aonde eu quero chegar, irmãos. Porque Deus falou no meu coração na madrugada passada. E aí eu comecei, depois de todas essas batalhas, essas guerras, eu passei por uma tribulação muito grande, um desânimo muito grande, esfriei, não estava mais orando, não estava mais buscando. E cada vez mais eu fui abrindo um espaço entre eu e Cristo. Então, porque Ele está ali. Na verdade, Ele não se afasta da gente, é a gente que se afasta dele, é a gente que abre esse buraco. E depois de tantas coisas, muitas coisas que aconteceram, hoje vai fazer, em 2 anos já, né, pastor? Já tem 2 anos, né? Já tem 2 anos, vai para o terceiro, 4 minutos, que seja muito, o pastor Jéssica. E hoje, irmãos, eu vejo que eu estou vivendo isso. Aquilo que eu orei há 12 anos, eu estou vivendo isso. Através de um irmão que entra na porta, você abraça. Através de abrir um culto, você poder trazer um galão de água, colocar ali, ajudar o pastor no que está precisando. Glória a Deus. E aí eu estou sentindo um pouquinho do que é servir. Do que é servir a Deus. Mas não foi naquela época que eu orei. Demorou muito tempo, aconteceu muita coisa de ruim. Isso, em vez de me desanimar, me fortaleceu mais. Então, irmãos, olhando para a palavra, onde Isaac ele suplicou ali a Deus e orou ao Senhor, e Deus falou, né, com a sua esposa, e Deus permitiu que ela engravidasse mesmo ela sem mistério. E uma das coisas que eu venho aprendendo, quanto mais eu busco ler a palavra, eu vejo mais isso na Bíblia e trago para o mundo de hoje, que Deus, Ele confunde a nossa cabeça. Deus nos confunde. Deus, às vezes, quando você acha que é algo, não é outra coisa. Você acha que é esse caminho, Deus fala: não, peraí, é o outro. Aqui, nessa época,
primogênito que recebia a bênção ali do Senhor. Mas aqui Deus já prometeu para ela. Deus já prometeu para ela, ele falou: ó, o mais velho servirá o mais novo. E como assim? Mas ele falou para ela. Mas Isaac estava achando que era Esaú, que ele ia amar as bênçãos dele. Só que a gente sabe na história, irmãos, mais para frente o que acontece. Primeiro que o escolhido foi Jacó. E como eles são gêmeos, quem nasceu primeiro foi Esaú e depois nasceu Jacó. Mas eles nasceram no mesmo tempo, mas quem nasceu primeiro foi Esaú. Então, o correto pelaquela época era ele abençoar ali Esaú. Só que, irmãos, Esaú ele mostrou uma personalidade, casou com umas mulheres que não eram, era ao contrário do que Deus queria, do que eles naquela época que era da vontade de Deus. Quando a palavra diz também que quando ele chegou cansado, Jacó estava cozinhando lá o Isaac, ele chegou muito de fome, e aí Jacó, muito esperto, falou: você quer trocar sua primogenitura pelo meu Isaac? E olha só, ele trocou a primogenitura pelo Isaac, porque ele falou: o que me serve essa primogenitura sendo que eu estou morrendo de fome? Mas ele não sabia a importância, ele não tinha sentido a essência ainda de o que era ser esquecer o que era ser o primogênito. E mais para frente, irmãos, a Bíblia vai falar que Isaac já estava velho e ele falou, chamou Esaú e falou: filho, vai lá e faz uma casa para mim, prepara, que eu vou derramar as minhas bênçãos para você. Só que nisso Rebeca ouviu, e não sei se os irmãos já conhecem essa parte dele, mas ela chama Jacó e fala: Jacó, vai lá que eu vou preparar, porque a bênção vai ser para você e tal. Tudo que Deus já tinha falado, já tinha prometido, estava se cumprindo. Mesmo Isaac achando que era Esaú que ia ser ali e tal, depois ele foi enganado, mas para se cumprir a palavra. E na verdade quem recebeu a bênção foi Jacó. Ok, recebeu a bênção. Isaac se irou, Esaú se irou, ameaçou Jacó quando o pai morresse, e aí ele teve que sair de lá. E então ele foi lá para Labão, era dos parentes da mãe dele, né, que era irmão dela. Irmãos, olha só, ele gostou e se apaixonou por uma mulher. Só que o que foi prometido para ele não foi dado. Então assim, ele trabalhou 7 anos, depois ele trabalhou mais 7, já são 14 anos. Olha só, quanto tempo para que seja cumprido algo. E nisso, irmãos, Deus, em todo esse tempo que ele ficou ali, Deus deu estratégia para ele, Deus deu sabedoria, Deus livrou. Então, não importa quanto tempo a gente vai passar para alcançar as promessas, porque nós temos promessas do Senhor, através de Jesus Cristo. Então a gente precisa confiar e crer. Depois da história, a Bíblia vai dizer de José. José, ele sonhou quando ele tinha mais ou menos 13 anos de idade, ele recebeu o sonho. E ele só foi ser líder lá do Egito, abaixo do faraó, quando ele tinha 30 anos. E olha o processo que ele passou para chegar lá. Passou por muitas coisas.
foi preso, foi vendido ali, jogado no poço pelos irmãos. Qual a moral da história, irmãos? Nós todos temos uma promessa do Senhor. Só que nós vivemos, eu não falo nem mais uma era desse miojo, porque o miojo ainda demora 3 minutos. Quem consegue hoje ouvir um áudio de 3 minutos? Ninguém. Então nós estamos assim, ó, tudo instantâneo. A gente entra na igreja hoje e a gente acha que a gente vai orar e as coisas já vão acontecer, e as coisas já vão melhorar, e a gente já vai buscar. E não é assim que funciona, irmãos. A gente precisa confiar em Cristo, saber que o tempo é dele e não nosso. As tribulações vão vir, as perseguições vão vir, mas a gente tem que se manter firme, confiando no Senhor, buscando ao Senhor, abraçando a causa ali, não estando na igreja só para esquentar um banco. Eu falo para vocês, irmãos, Deus tem falado muito por esses dias, e eu anotei algumas falas aqui da irmã que pregou. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu anotei algumas coisas, como o pastor Jefferson pregou no dia Josué, e ele falou assim, uma das coisas que me chamou a atenção, que eu marquei: não fomos chamados para o básico. Nós não somos chamados para o básico. Nós fomos chamados para servir. A autoridade vem do Senhor, a autoridade vem de Deus. Nós temos que... Outra coisa que a irmã falou, não consigo achar agora, porque realmente fica depois que eu venho trazer a palavra, né? Mas a irmã me falou assim: nós temos que ser ponte e não muro. Nós temos que ser ponte. Nós temos que realmente buscar nos unir, buscar o Senhor com todos os nossos corações, para que seja cumprida a palavra dele, para que seja cumprida a promessa dele. Para o Senhor não existe costumes criados pelos homens. Quando Ele tem uma promessa na nossa vida, Ele usa o menor para levantar o maior. Ele usa aquelas pessoas que talvez com os nossos olhos a gente acha assim: não vai dar certo, isso daí não vai para frente. Ele usa de repente uma pessoa que fala: aí, esse daí não tem mais jeito. Não, Deus muda a história, Deus transforma. Eu falo para vocês, irmãos, nós, igual eu falei, nós temos uma promessa de Deus, e eu creio que Deus fez uma promessa para o pastor Jefferson, e ele abriu as casas para a pastora também, Joel. Ele abriu esse ministério, e vidas estão vindo, Deus está chegando, estão sendo salvas, assim como a minha casa tem sido curada aos poucos, dia após dia. Só que, irmãos, nós estamos em, vamos falar assim, um filme da vida real. E aí a nossa escolha hoje, o que é, irmãos? É ser atores principais ou ser só figurantes? Porque os atores principais, eles trabalham, eles estudam, eles buscam. Os figurantes só ficam quietos, parados, sentando na cadeira ali, de repente não tomam uma atitude. Hoje estamos passando por situações, rumores de guerra. Como eu falei aqui quando eu abri o culto no domingo, que Israel, junto com os Estados Unidos, atacou o Irã. E aí eu fico pensando: Israel é o povo escolhido. Eu lembro que na igreja do pastor Jefferson a gente sempre orava por Israel. Sempre quando ele orava, o pastor Roberto, ele sempre orava por Israel. E eu vi uma declaração do presidente falando assim, que condena o ataque de Israel aos Estados Unidos ao Irã. Então, para mim, ele já está escolhendo um lado. Ele já está escolhendo um lado. Irmãos,
Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente venha realmente buscar o Senhor em oração, porque que essa guerra não chegue a nós, ou que não dure tanto tempo assim, não aconteça o mal. Porque eu estava vendo a reportagem, irmãos, que os países eles estão enriquecendo mais e mais urânio. Eles estão cada vez mais investindo pesado na bomba atômica. Não, realmente o homem está realmente se destruindo. Porque os Estados Unidos, eu vi também na verdade que só os Estados Unidos ele tem capacidade de destruir o planeta 3 vezes com a bomba atômica do poder que ele tem. Então olha só que tempo que a gente está vivendo, irmãos. A gente está vivendo tempos que eu nem imaginava passar por isso, por essas coisas. Mas essa mensagem de hoje que eu gostaria de passar para a igreja é essa. Não importa o tempo, não importa o que você vai passar, não importa os apuros, não importa quanto você vai orar, acredite, confie no Senhor, se agarre a Ele com todas as suas forças. Quando vai ver, nós estamos passando por tribulações, irmãos, por coisas assim espirituais. Às vezes eu vejo membros da igreja mesmo que estão passando por isso. Problemas de enfermidade, problemas de repente financeiro. Mas uma coisa eu sei, irmãos, Deus está conosco. Deus está conosco, irmãos. Deus está nos auxiliando, e para que a gente viva a promessa dele, a gente vai ter que passar por tudo isso. A gente vai ter que encarar, a gente vai ter que ajudar uns aos outros. A gente vai ter, como eu falei no domingo, a gente sem acusação, mas com amor. Quando a gente encara as coisas com amor, tudo acontece, tudo se transforma, tudo muda. Em nome de Jesus, irmãos, que a gente venha ser atores principais nesse filme da vida real. Que a gente venha realmente encarar e buscar uma mudança, porque eu vivo essa mudança. Eu vivo essa mudança. Muitas vezes alguém, de repente algum tempo passou e eu estava sentado ali na calçada, na roda de pessoas que não agregavam em nada na minha vida. E irmãos, em nome de Jesus, eu não quero mais voltar a isso, eu não quero mais viver isso. Hoje, na minha idade hoje, eu entendo que isso é como Salomão falou, é como buscar o vento. Quando você busca coisas do mundo, coisas materiais acima de Cristo, porque não é pecado você ter o material, mas quando isso te atrapalha na busca do Senhor, tem algo errado. Tem algo errado. Então que a gente primeiro, olha só, os 10 mandamentos, né? Mas os 2 principais são: amai a teu Deus acima de todas as coisas, e amai a teu irmão, a teu próximo como a ti mesmo. Então a gente precisa colocar as coisas de Cristo em primeiro lugar. E as demais coisas que serão acrescentadas na nossa vida. Deus vai nos livrar na hora do aperto, na hora da aflição. Na hora que a gente achar que está tudo acabado, Deus vai lá e vai colocar a provisão na nossa vida. Se você analisar as escrituras, você vai ver, irmãos, que muitos servos, muitos ali profetas do Senhor tiveram medo também. Mas eles se apegaram e entenderam que quem é Deus, quem é o propósito que eles tinham na vida dele, o que Deus tinha na vida dele. E é isso que eu quero me apegar, irmãos. Eu quero me apegar ao que o Senhor tem para mim. Qual o objetivo de eu estar aqui? Por que o Senhor me colocou nesse lugar? Vocês já se perguntaram para isso? Já se perguntaram isso? Por que Deus te colocou aqui? Por que Deus te trouxe aqui hoje? Por que Deus de repente colocou no coração do pastor e aí abriu essa casa e a gente está aqui hoje? E a gente está se reunindo. Irmãos, tem uma promessa aqui, irmãos. E a gente precisa arregaçar as mangas e fazer parte disso. Colocar a mão na obra, encarar realmente como um soldado de Cristo. Não importa o tempo, não importa quanto tempo vai rolar, quanto tempo vai durar para que isso aconteça, para que isso cada vez mais cresça. Eu já estou vendo as mudanças, eu já vejo na minha casa, eu já vejo meus irmãos aqui, eu já vejo pessoas que estão de irmãos. Quando eu entrei na igreja, quando eu ia para a igreja, eu não levantava nem minha mão. Eu já falei isso aqui hoje, esses dias.
Mas hoje eu adoro o Senhor, levanto minha mão, que até a minha esposa falei, olha, cuidado que a camisa está aparecendo sua barriga. Então assim, uma coisa que me incomodava muito, irmãos, quando eu estava lá atrás e alguém falava assim, vai orar pela aquele irmão aí, principalmente o Robinho. Vai orar aquele irmão, vai abraçar aquele irmão. E eu falava, mas eu vou falar o quê? Eu pensava, né? O que eu vou falar, meu Deus? O que eu vou fazer? Como assim? Eu não quero ir. Hoje, irmãos, entendendo o propósito, entendendo o que Deus quer, cara, quando eu vejo um irmão aqui, eu peço para o Senhor, eu falei, Senhor, não sou eu, não é minhas palavras, eu vou lá, nem que eu tenha que só dar um abraço nele, mas se o Senhor quiser que eu fale alguma coisa, o Senhor coloque palavras na minha boca. Nossa, que coisa maravilhosa, irmão. Você chega na pessoa, você dá aquele abraço, o Senhor coloca a oração e você começa a orar. Domingo aqui eu vi um irmão, um visitante aqui, que eu falei, meu Deus, que coisa boa. Eu vi as lágrimas ali no coração, no olho dele. Falei, cara, é isso que é bom. Isso nos fortalece. Em vez de dar prazer para quem recebeu um abraço, dá mais prazer para nós que está se dando ali. Que está falando assim, ei, um dia eu estava aí também no seu lugar, cara. Um dia também eu estava perdido, eu estava sendo perseguido, eu estava desesperado, achava que não tinha mais jeito para a minha vida. Mas tem jeito, tem solução. Acredite, Deus está no controle. Mas Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da sua família. Um dia quando eu fui no encontro da igreja, que era para 3 dias ficar lá em oração. Quando a gente chegou nesse encontro, irmãos, 3 dias sem falar com ninguém. Eu falei, como assim não pode falar nada? Não pode falar nada, só pode orar para Deus. Então tá bom, recém-convertido, comecei a orar, comecei a falar com o Senhor, e aí todo dia culto. Aí no último dia, aí eu já estava cheio. Aí eu tinha algo em mim que eu me sentia culpado quando eu era criança, desde quando eu era criança. E na hora ali o Espírito Santo falou, ei, você não era culpado porque você só tinha 5 anos, 6 anos de idade. Nessa época você era uma criança. Nessa época a sua mãe foi trabalhar fora e deixou você em casa sozinho. Nessa época, porque mesmo sem precisar, irmãos, eu falo aqui, porque meu pai sempre trabalhou, mas a minha mãe, ela foi trabalhar porque ela, queria comprar as coisas delas, ela sentiu necessidade, ela foi trabalhar, e eu com 6 anos de idade, a minha irmã com 4, fomos cuidados por vizinha, por tia. E aí, nessa época eu me sentia culpado pelas coisas que aconteceram na minha vida, e isso eu falei, você não tem culpa, você só é uma criança. E ali, naquele dia, Deus tirou aquele fardo que estava nas minhas costas. E tudo mudou, irmão. Porque hoje eu não me sinto mais culpado. Eu não era culpado. Eu era apenas uma criança. Então eu não sou culpado. Então muitas coisas que acontecem quando os irmãos chegam aqui cheio de culpa, cheio de... Ei, Deus é suave. Servir a Deus é leveza. Se você vê algum crente, você isso aqui, esquece. Isso aí não é de Deus. Servir a Deus é leveza. Servir a Deus é busca. Quando eu parei de beber, que eu achava que eu nunca ia parar na vida, foi o Espírito Santo que falou para mim assim, ei, chega, acabou a partir de hoje, não faz parte mais da sua vida. Naquele dia minha geladeira estava cheia, eu tirei, deixei, joguei no lixo. Ainda eu pensei, vou dar para alguém. Não dei algo não é para dar para ninguém, é para jogar fora mesmo, porque o que você não quer para você não quer para o seu irmão. E a partir daquele dia, irmãos, a minha vida começou a transformar e ser transformada e ser mudada. Então assim, o que o Senhor colocou no meu coração e eu quero transmitir para vocês, irmãos. Busque, tenha paciência, marche. Está difícil? Marche. Está complicado? Marche. Porque nós já temos a promessa. Através de Jesus Cristo, nós já temos uma promessa. Mas meu esposo está difícil. Ei, calma. Não é o seu tempo. Minha esposa. Calma. Mas eu
eu sou estéril. Calma. É o Senhor que sabe de todas as coisas, irmãos. É o Senhor que prepara tudo. Só uma coisa que Ele pede: posição. Se posicione. Se posicione, porque ninguém vence sem lutar. Não existe vitória sem você pôr a mão na massa, sem você guerrear. Se você ficar parado, nada acontece. Mas se você se movimentar, se você buscar, as coisas começam a mudar. Vamos se levantar, irmãos. Vamos buscar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos ver, vamos aproveitar esse tempo que nós temos hoje. E eu creio que toda vez eu falo, eu sempre vou falar, em nome de Jesus, essa igreja, ela tem algo muito forte. Ela tem uma missão muito forte. Realmente a igreja é missão, é uma missão muito forte. Não vai ter lugar nessa casa aqui para as pessoas. A gente vai ter, o pastor vai ter que abrir outra casa, vai ter que ir para o ministério. Não vai, irmãos. Sabe por quê? Porque quando a família vem, ela é transformada, ela sente a presença de Deus aqui, ela é transformada, ela já passa para o vizinho, já passa para a vizinha, já passa para a mãe, para a filha, e assim vai vindo. E assim a palavra vai transformando. Através de uma visita, irmãos, pessoas conhecem a Jesus. As pessoas já conheciam Jesus, mas as pessoas começam a falar: opa, vamos acordar para a palavra de Deus. Então, irmãos, quando tiver uma visita no lar, vamos. Quando tiver um encontro dos homens com as mulheres, vamos. Quer ir para o monte? Dá para você? Consegue andar? Vamos para o monte. Se mexe, vamos se mexer, igreja. Vamos fazer a nossa parte. Eu falo do encontro dos homens sempre, sabe por quê? Porque o encontro dos homens, ele é algo a mais assim para mim. Porque toda vez, todo encontro que eu venho, que eu participo, algo eu aprendo, algo transforma na minha vida e eu quero mais e mais e mais. No encontro dos homens, a gente não aponta um no outro. A gente não falha das falhas um do outro. A gente não acusa um no outro. A gente fala de Deus. A gente fala das nossas experiências como sacerdotes do nosso lar, de experiências que nós tivemos, buscando dentro da palavra uma solução. Quando um está caindo, o outro vai lá e levanta. E eu acredito que o encontro das mulheres aqui também seja assim. Não seja de acusação, não seja de apontamentos, mas seja de obra de Deus, para falar da palavra de Deus, para crescimento espiritual das mulheres, assim como é dos homens. Então, irmão, se você puder, você venha. É como de quarta, veio pouca gente, mas para Deus a palavra é a mesma, irmão. A mesma palavra que quando o irmão vem e fala da palavra na quarta-feira, eles falam no domingo. Porque o Espírito Santo, quando ele quer falar, ele fala a qualquer dia, a qualquer hora, não tem que ser no domingo ou numa quarta-feira. Aleluia. Então, finalizando, irmãos, esse curso, que já passando a hora. Amo essa casa. Amo aqui. Tenho aprendido muito. E eu quero aprender cada vez mais. Então, eu falo para vocês, irmãos, tem lugar na mesa assim. Tem lugar. Pode vir. Aqui você vai encontrar pessoas de braços abertos e com força e com fôlego e com ânimo de realmente viver a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu agradeço pela. Vocês me perdoem o nervosismo, porque ainda tenho muito que aprender ainda. Só estou começando. Aleluia. Posso receber a palavra do Senhor, irmãos? Amém? A palavra seja em nome do Senhor. Nós podemos aprender também ali com essa história, irmãos, que Jacó e Esaú, aquela situação que aconteceu, Deus ele permitiu essa situação, porque muitas vezes Deus ele quer se levantar, Deus ele nos chamou para quebrar protocolos, irmão Jesus. Olha para a pessoa que está ao seu lado, Jesus, fala para ela, você, fala a autoridade, você não é qualquer um, mas Deus te chamou para quebrar protocolos nessa terra, Jesus. Amém? Se coloque de pé, irmão Jesus. Nós vamos reforçar, irmãos. Sexta-feira nós temos um encontro de homens e mulheres aqui às 8 horas da noite, irmão Jesus. Você não é mais convidado nessa casa, você já é convocado, irmão Jesus.
somos tanto de homens quanto de mulheres, não Jesus. Nós temos que começar a trazer testemunhos dos encontros, não Jesus, irmãos. Porque da mesma forma que você tem sido edificado neste lugar, nós também precisamos edificar outras pessoas, não Jesus. Então vem, traga mais um, não Jesus. Não vem sozinho, vem, traga mais um, não Jesus. Amém? Domingo nós teremos nosso culto da família, não diz, às 10 horas, amém? Culto às 10 horas, amém, irmãos? Amém. Quero fazer uma convocação desse especial apóstolo. Domingo eu vou aqui, não Jesus. E aqui os obreiros da casa do Senhor, irmãos, todos que fazem parte do ministério de igreja, os obreiros que estão à frente de algum trabalho aqui na igreja, Jesus. Eu queria que vocês estivessem aqui às 9 horas da manhã, Jesus. Amém? Amém, irmãos? Então quem é os obreiros? Os obreiros vão estar aqui que horas, irmãos? Às 9 horas, em nome de Jesus. Amém? Profético, em nome de Jesus. Vou dormir aqui na igreja. Só assim, para chegar no Essa marca, quero você aqui. Amém, irmãos? Sexta-feira, às 8 horas, estaremos aqui, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, Pai, nós pedimos graças, Senhor, ao teu santo nome. Nós agradecemos e adoramos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua palavra, pela Tua graça, Senhor, pela Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, pelo sobrenatural do Senhor que já está sobre nós, pela vida dos visitantes, dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, que fazem parte deste ministério. Quero agradecer e agradecer a Ti, Senhor, pela vida dos nossos pastores, Senhor, pela vida dos nossos líderes espirituais, Deus, que estão à frente desta obra, Pai, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, os Teus filhos, fortalece todo aquele que está assistindo cansado, desanimado, Senhor. E nós, como ministros do Senhor, nós possamos se achegar a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Fortalece nossas vidas, abençoa nossas vidas, nós possamos dar as mãos uns para com os outros, nós caminharmos juntos, andarmos juntos, Senhor, edificando e sendo edificados através da Tua palavra, Senhor, que é vida para nossas vidas. Pai, nós abençoamos, nós declaramos, ó Deus, nosso amor por Ti, em nome de Jesus. Consagramos desde já nossas vidas ao Senhor, te pedimos em nome de Jesus, cubra cada um de nós com Teu sangue, livra-nos de todo mal, visita nossos lares, Pai, em nome de Jesus. Seja presente constantemente sobre nossas vidas, abençoa a gente, protegendo os Teus servos, em nome de Jesus. Leva-nos em paz nos nossos lares, Pai, em nome de Jesus. Nós possamos ter uma noite abençoada de descanso, e se assim for a Tua vontade, prepara o dia de amanhã, Senhor, em nome de Jesus, para nós possamos também viver o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus, com alegria, com constância diante da Tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas e através de nós neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Pega suas mãos, que a graça do Senhor, as consolações do Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor se te manifesta hoje lá no céu, sobre sua vida, sobre sua casa. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vai em paz até sexta-feira, em nome de Jesus. Amém? Amém.